Olá, pessoal. Então vamos para a correção da prova da FUVEST, as questões de literatura, que correspondem às questões de número 28 a 33, inclusa aí a questão 29, que é uma questão de figura de linguagem. O gabarito que nós vamos dar é da prova tipo V, ok? Bem, a primeira questão se referia a um fragmento do Dom Casmurro do Machado de Assis. O enunciado da questão afirma: no texto, o narrador diz que José Dias sabia opinar obedecendo. Considerada no contexto da obra, essa característica da personagem é motivada principalmente pelo fato de José Dias ser. A alternativa correta é a letra D, um homem livre, mas dependente da família proprietária. Uma questão bastante fácil, muitíssimas vezes já cobrada em vestibular, que remetia à condição do José Dias como agregado, de uma pessoa que vivia de favores na casa da Dona Glória, do Bentinho, que exercia uma influência moral sobre as decisões da família, mas que, em última instância, acabava acatando, se curvando à opinião da pessoa mais importante dessa família, que no caso é a Dona Glória, que é a matriarca. Daí, a caracterização como sabia opinar obedecendo. Quer dizer, é uma opinião, mas que, em última instância, se converge para a opinião da matriarca. Então, alternativa D. Depois, a questão 29, de figura de linguagem. Considerado o contexto, qual das expressões sublinhadas foi empregada em sentido metafórico? O excerto retirado do texto que corresponde à alternativa correta é o da letra B. Esta é a melhor apólice. Uma vez que no início do fragmento teve José Dias, um pequeno legado no testamento deixado pelo pai do Bentinho, uma apólice e 4 palavras de louvor. Na sequência, o narrador informa que José Dias copiou estas palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no quarto por cima da cama. Esta é a melhor apólice, dizia José Dias, muitas vezes. Então, se considerarmos que a palavra apólice, no seu sentido literal, denotativo, significa uma dívida pública em que alguém se compromete a pagar com outra pessoa, aqui a palavra está entendida num sentido literal. Foi deixado para o José Dias uma apólice e 4 palavras de louvor. Esse elogio, essas 4 palavras, que ele vai emoldurá-las e colocar como uma honra de que ele foi lembrado sobre a cama, é vista como a melhor apólice. Então, a apólice aqui tem um sentido conotativo, metafórico. A palavra apólice de um compromisso, de uma dívida pública, aqui empregada no sentido de um elogio que significa para ele o melhor reconhecimento. Depois, a questão número 30, que fazia uma comparação do romance Capitães da Areia, e não de areia, como foi colocado no enunciado, e o poema O Operário em Construção, famosíssimo, do Vinícius de Moraes. Vamos ao enunciado. Por caminhos diferentes, tanto Pedro Bala, de Capitães da Areia, quanto o operário do conhecido poema Operário em Construção, de Vinícius, passam por processos de, citação, de uma aquisição de uma consciência política, fecha aspas, expressão do próprio Vinícius. O contexto dessas obras indica também que essa conscientização leva ambos a. A alternativa correta era a letra D. Ambos vão à luta em associação com seus pares de grupo ou de classe social contra a ordem vigente. Ora, no final do Capitães da Areia, o Pedro Bala abandona o bando de pequenos delinquentes de que ele é líder para se tornar, na verdade, um líder operário, envolvido com causas sociais, lutando, reivindicando por uma sociedade mais justa de caráter socialista. E no poema Operário em Construção, que problematiza a realidade do operário que não se reconhece no trabalho que ele faz, dentro da alienação típica da sociedade capitalista, no final do longo poema existe uma revolta do operário que conclama seus companheiros à luta dentro de uma ótica do direito de igualdade, de dignidade humana que condiz com o ato da criação do homem. A ideia de uma sociedade justa, igualitária, tal qual Deus criou. Então, esse ato de revolta, essa reivindicação, esse chamado para a luta, se verifica também no poema do Vinícius. Então, a alternativa D, Pedro Bala e o protagonista do Operário em Construção abraçando a luta social. Depois, a questão número 31, era um fragmento do romance As Cidades e as Serras, do Vinícius de Moraes, do Eça de Queiroz, e pedia para identificar a alternativa
que apresentava aspectos semelhantes aos do excerto, né, a partir do julgamento feito pelo Jacinto de uma trabalhadora, né, a esposa aqui de um servente da propriedade dele na Quinta. Então, o fragmento, entre outras coisas, afirmava que a mulher era uma linda vaca turina, por isso se chamava Ana Vaqueira, que ela tinha uma natureza sã e rija, e no final, né, ela era uma fêmea em toda a sua animalidade. Ora, todas essas referências explicitamente caracterizam a zoomorfização, processo típico de caracterização dos personagens, sobretudo os de classe social mais inferior, né, que aproxima o homem do animal, típico do naturalismo, encontrável, portanto, na obra O Cortiço, do Luiz Azevedo, alternativa E. Depois, a questão número 32, um fragmento também do Capitães da Areia, que dizia o seguinte: inimigo da riqueza e do trabalho, amigo das festas, da música, do corpo das cabrochas, malandro, armador de fuzuês, jogador de capoeira navalhista, ladrão quando se fizer preciso. Depois vinha enunciado dizendo o seguinte: o tipo cujo perfil se traça em linhas gerais neste excerto aparece em romances como Memórias de um Sargento de Milícias, O Cortiço, além de Capitães da Areia. Essa recorrência indica que, alternativa correta, a letra A, certas estruturas e tipos sociais originários do período colonial foram repostos durante muito tempo nos processos de transformação da sociedade brasileira. O fragmento caracteriza bem o malandro, presente então no Sargento de Milícias, que remete à estrutura da sociedade colonial, década de 1810, presente também no Cortiço, ambientado no final do 19, década de 1890, e ao Capitães da Areia, que problematiza, né, a questão dos meninos de rua de Salvador agindo como malandros aí meados da década de 1930. Finalmente, a questão número 33, um excerto do poema Pátria Minha, do Vinícius de Moraes. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um bem que libertas que será também, que um dia traduzi num exame escrito, liberta que serás também, e repito. Então, 3 afirmações para serem consideradas. A primeira dizia que o diálogo com outros textos, nomeado intertextualidade, é procedimento central na composição da estrofe. A referência é correta porque o primeiro verso aponta explicitamente para uma citação do hino nacional, mais do que a mais garrida, né? Então, esse mais garrida, mais vistosa, né, dialoga com o hino nacional, caracterizando a intertextualidade correta. Depois, a segunda afirmação, o espírito de contradição manifesto nos versos indica que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista. Quando o eu lírico afirma mais do que a mais garrida, que remete a uma visão oficial configurada no hino nacional, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um libertas, que será também que um dia traduzi num exame escrito, né? Enfatiza-se bem a visão subjetiva aqui do eu lírico, então que pinta mais a visão da pátria a partir do olhar pessoal do que a visão oficial presente no primeiro verso. Também correta. E a errada, alternativa 3, né? Afirmação 3. O apego do eu lírico à tradição da poesia clássica patenteia-se na escolha de um verso latino como núcleo da estrofe. Primeiro que o verso latino não ilustra necessariamente um apego à tradição clássica, que no caso do Vinícius se dá sobretudo pela apropriação de formas poéticas, como soneto, ode, elegia, canção, etc. E também porque o verso que libertas, que será também, não é o verso nuclear da estrofe. O verso principal é o primeiro. Então, corretas as afirmações 1 e 2, correspondendo à alternativa C. A prova com questões de nível fácil e médio, embora mencionadas nas alternativas Iracema, Vidas Secas e Alto da Barca do Inferno, não foram obras explicitamente cobradas, né? Então ficam aí essas 3, com certeza, para questões da segunda fase, ok?